Lula sofre de tentativa de homicídio, atentado de morte, tentativa de assassinato. Essas são as definições corretas para se falar do que aconteceu no estado do Paraná, governado pelo governador Beto Richa, do PSDB, que assiste a tudo acalado e não deu ordem para a polícia do estado de proteger a caravana de Lula. A caravana de Lula segue dentro desse contexto, fazendo sua passeata, sua caminhada, aliás, sua viagem, alvo de todos os tipos de fascismo e ataques criminosos que são possíveis. Agora, a caravana de Lula também foi alvo de tiros em uma tentativa de assassinato que é maquiada pela grande mídia brasileira. Seja bem-vindo, eu sou o Morpheus aqui do canal Notícias Comentadas. Agora a gente vai ver um pouco mais do lado fascista do Brasil, em que a intolerância, a diferença de opinião reina de uma tal forma que o Brasil chega a ter semelhanças com a Alemanha nazista e com toda forma de intolerância, preconceito, aí representadas infelizmente aí no sul do Brasil, onde há uma recorrência desse comportamento. Claro que a gente não pode generalizar para toda a população, mas de certa forma, ou existe uma quadrilha de bandidos seguindo a caravana de Lula, ou realmente em cada cidade que ele chega tem um grupo de pessoas que se identificam bastante com o fascismo, que acreditam que a única maneira deles ganharem, não são os covardes, a única maneira que eles têm de ganhar a eleição é matando os seus oponentes. Vamos ver um pouco mais sobre isso? Pessoal, eu dei uma navegada aqui na internet para ver algumas notícias e o que estava relacionado ao assunto, então já vejam aqui em cima, tem bastante abas aqui abertas, que é para a gente entender isso aqui de fato, o que aconteceu. Por incrível que pareça, o site Valor Econômico foi o que eu achei que falou um pouco mais próximo da verdade, a começar pelo título: Caravana de Lula é alvo de atentado no Paraná. É isso que aconteceu, atentado de morte, faltava isso. Mas, por incrível que pareça, mesmo entre a mídia da esquerda, foi algo que chegou mais próximo até agora do que aconteceu. Primeiro vamos entender o seguinte: dois sujeitos atiram contra um ônibus. O que é isso? É o quê? O ônibus bateu num buraco e aí o buraco atirou nele, é alvo de tiro. Não, não é alvo de tiro, foi tentativa de assassinato. É assim que tem que ser falado por toda a mídia, principalmente a mídia da esquerda. A mídia da direita não se espera tanto isso, porque eles são golpistas, é da natureza deles. Eles estão partindo para a violência porque sabem que o Lula tem grande chance de vencer a eleição no primeiro turno. E eu vou falar nesse vídeo até de uma coisa mais grave ainda, pessoal. Uma tentativa de assassinato se o Lula ganhar as eleições. Trata-se de um golpe que envolve aqui, quem sabe, trilhões de dólares. Quem sabe não, são trilhões de dólares, porque as empresas de petróleo não precisam pagar imposto no Brasil num total de trilhões de dólares. Então, será que eles vão querer perder essa boquinha? Eu acho que se alguém do PT está me escutando, é preciso levar isso um pouco mais a sério. Porque aí, se a gente realmente acredita que houve um golpe capitalista internacional e que pessoas, esses golpistas, eles são capazes de matar presidente, já existe na história casos assim, eu acho, sinceramente, que o Lula é um candidato seríssimo a ser assassinado por uma polícia secreta de algum país desse daí, de um grupo terrorista. Se não forem os fascistas nazistas brasileiros, os filhos do nazismo da Alemanha que partiram para morar no sul do Brasil e em outras regiões também do Brasil, quem sabe podem ser outras. Ou quem sabe esses grupos podem ser estimulados a receberem armas, treinamentos para assassinar o presidente Lula. Eu acho que isso é uma coisa realmente muito séria. A gente vai fazer primeiro a leitura dessa notícia aqui no site Valor Econômico, que, como eu disse a vocês, foi o que chegou um pouco mais próximo do que aconteceu de fato, né? Lembrando aqui que a Gleisi Hoffmann já falou sobre isso. O ônibus sofreu uma emboscada. Eles jogaram um tal de Miguelito, que é um prego, deixa eu ver se eu acho aqui na internet. Tem um outro vídeo lá na frente, eu estou um pouco gripado, pessoal. Miguelito, aparece esse rapaz aqui, deixa eu ver aqui, de prego. É uma construção, isso aqui, ó, Miguelitos.
É uma construção de prego que fura o pneu dos ônibus. E aí teve um trator que fechou ali, a gente tem imagem disso aí para mostrar. Teve um trator, jogaram isso daí, furou o pneu, e aí teve o ataque maciço, né? A gente vai mostrar também um pedaço do vídeo. E a partir de então, em algum momento ali, ou nessa situação ou em outra situação, aconteceram os disparos, ou seja, a tentativa de assassinato. Trata-se de criminosos, não são manifestantes, são criminosos, assassinos soltos com armas na mão, que precisam ser presos urgentemente. É tentativa de assassinato, o nome disso. Não é outro nome que existe para isso, tá? Então vamos lá. Aqui na notícia diz o seguinte. A caravana, publicada aqui por Cristiane Agostini, dia 27 de março de 2018, né, e diz: a caravana de Lula é alvo de atentado no Paraná. Atualizada, tá. A caravana do ex-presidente Lula, a caravana do ex-presidente pela região sul foi alvo de atentado nessa terça-feira. 2 dos 3 ônibus da comitiva foram atingidos por disparos de armas de fogo, entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, no Paraná. Lula estava no 3º ônibus, que não foi alvejado. Um dos ônibus que foram alvejados, onde estavam jornalistas brasileiros e estrangeiros, e agora a notícia, é claro, que vai também para o exterior, foi atingido por 2 disparos de arma de fogo de baixo calibre. O outro veículo, alvo de um disparo, transportava convidados do PT. Não houve feridos, graças a Deus. Os ônibus foram atingidos no fim da tarde de ontem, cerca de 15 minutos depois de saírem de Queda de Iguaçu, onde Lula participou de um ato com pequenos produtores rurais, militantes do PT e do MST. Foram jogados miguelitos, espécie de prego com 5 pontos para furar pneus. Passageiros relataram que escutaram um barulho seco contra a lataria e pensaram que eram pedras. Os motoristas dos veículos percorreram ainda cerca de 60 quilômetros com receio de parar perto do local do ataque, e estacionaram próximo à cidade de Laranjeiras do Sul, onde foram os últimos eventos da caravana nessa terça-feira. Nesse momento, viram as marcas de disparo na lataria e 2 pneus furados de um dos ônibus. Segundo o delegado de Laranjeiras, Fabiano, pelo menos 2 pessoas devem ter participado do ataque. A coordenação da caravana fez um boletim de ocorrência e não há prazo para a conclusão do laudo pericial. É engraçado, né? 2 pessoas armadas sacam revólveres ali no meio do dia, na frente de todo mundo, e a polícia lá perto, e ninguém viu essas pessoas que sacaram essas armas e deram um tiro. É um negócio, no mínimo, estranho, aí principalmente para a polícia que acompanhava a caravana de Lula no momento que houve esse atentado. Coordenador da caravana, o vice-presidente do PT, Márcio Macedo, disse que foi uma tentativa de emboscada e uma ação de banditismo. Macedo afirmou que se reuniu com o governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, que é a turma que aí faz parte da República de Curitiba, que nunca são presos por nada, inclusive o próprio Beto Richa já acabou de ser absolvido de outro crime aí que ele teria cometido, há 2 semanas para pedir segurança. Se acontecer alguma coisa contra o Lula, contra algum integrante da comitiva, a responsabilidade será do Michel Temer. Não, amigo, o Brasil inteiro perde se acontecer alguma coisa contra o Lula. Todo o Brasil perde. Toda a classe que é representada pelo Lula, assim como foi no caso de Marielle, perdem. Não há outra pessoa que represente essa classe de pessoas. O que há são representantes dessa oligarquia dos fascistas brasileiros. Isso sim, tem bastante representante. Eles têm dinheiro e têm acesso à mídia. O Brasil inteiro perde com o assassinato de Lula. Pode ter certeza disso. O Brasil volta a ser colônia dos grandes ambiciosos capitalistas neoliberais. É disso que se trata. O Temer, quero que ele se dane, responsabilizar o Temer pela morte de Lula, não. O Brasil inteiro sofre, perde muito com a morte de Lula. Do ministro de Segurança, Raul, do governador do Paraná, e disse que a ação da milícia armada da turma de Jair Bolsonaro. Bom, no final desse vídeo aqui, vocês vão ver que tem 2 rapazes que foram acusados aí pelo Paulo Pimenta de terem atirado, de terem feito, né? E eu vou mostrar aqui o perfil deles também no Facebook para que você veja e a gente entenda um pouco um caso. Claro que nesse momento não dá para tirar conclusões ainda sobre os autores do disparo, ou seja, os assassinos, bandidos armados que andam soltos pelas ruas do Paraná, atirando em pessoas que têm opiniões contrárias, opiniões políticas, ideais políticos contrários aos deles. São fascistas, nazistas. Depois do atentado, o ex-presidente afirmou
Aqui, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, cobrou um pronunciamento do governo federal e do Paraná. Muito grave, poderia ter matado pessoas. Queremos uma manifestação das autoridades, disse o líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta, telefonou ao ministro de Segurança, Raul Jungmann, pedindo providências. Depois do atentado, o ex-presidente afirmou que não vai se intimidar. Pode atirar pedra, deem tiro no ônibus como deram hoje. Se pensar que com isso vão acabar com a minha disposição de lutar, estão enganados. Afirmou ao visitar um assentamento do MST em Laranjeiras do Sul. Querem matar? Eles mataram Tiradentes. Salgaram a carne e penduraram nos postes, mas eles não mataram a ideia libertária da independência. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná disse que abrirá inquérito para apurar os fatos. Em nota, afirmou que o ex-presidente não estava no ônibus da caravana e que o petista foi à Universidade Federal de Laranjeiras do Sul de helicóptero. A secretaria disse ainda que o PT não havia pedido escolta. E aqui embaixo você tem: Lula, no entanto, estava sim no ônibus. O PT reiterou o que pediu escolta. A Secretaria de Segurança Pública mente para omitir a responsabilidade do atentado sofrido pela caravana do ex-presidente Lula, afirmou o partido em nota. O PT pediu sim ao governo do estado toda a segurança à caravana. A comitiva não foi escoltada pela polícia do Paraná. É por isso que eu vou ler aqui a notícia, que é para vocês entendam o que de fato aconteceu, né? Pela manhã, em Quedas do Iguaçu, Lula disse que nunca tinha visto tamanha barbárie e selvageria em manifestações. O ex-presidente fez um relato dos incidentes ao longo de 9 dias da sua viagem pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e afirmou que os antipetistas esperavam sua caravana com paus, pedras, rojões, ovos, pneus queimados e estradas bloqueadas, além de tentar impedi-lo de circular pelas cidades. Pessoal, essas são as armas contra as ideias, tá, que esse povo fascista usa. Eles usam armas, né, que são essas aí, ó: paus, pedras, rojões, ovos, pneus queimados, estradas bloqueadas e revólveres contra ideias, porque o Lula representa uma ideia. Ele defende tem um ideal político. Não há prova contra crime nenhum. Além do mais, não se vê esses fascistas fazendo esse tipo de movimento contra outros criminosos tradicionais da própria região dele. É como se bandido de casa fosse bandido melhor? É algo assim? Ou como entender isso? Ou seria simplesmente o puro preconceito ao fato de Lula ser nordestino? Seria isso? Como entender a cabeça de um fascista, de um criminoso que tenta assassinar o ex-presidente? Centenas de moradores de Quedas de Iguaçu, entre eles pequenos produtores rurais assentados de acampamento do MST e petista, assistiram ao discurso apesar da chuva e do atraso de quase 4 horas. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que a caravana havia recebido informações de que poderia ter bloqueio na estrada para impedir a chegada do ex-presidente. E é interessante aqui esses bloqueios da estrada, que é o seguinte: lá na frente eu vou mostrar um vídeo em que mostra o governador Beto Richa tacando bomba e atacando e agredindo os professores do estado do Paraná. Quer dizer, a polícia do Paraná, quando quer, atacando a população com pau, com tudo que via pela frente. No caso do Lula, eles falam que não sabia, não sei, não pode, eu não sei de nada. São criminosos também, que permitem. Criminoso também são cúmplices, né? Cúmplice também é criminoso de crime. E o governo do Paraná, na figura aí do governador, acaba sendo cúmplice desse processo ao não levar a sério o perigo de vida que corre um cidadão ao transitar as ruas do estado. Quem sabe até, será que o governo, ao não fazer nada contra, porque a gente vai ver vídeos aqui daqui a pouco, em que a polícia passa do lado dos caras e ninguém toma providência nenhuma, nem mesmo a própria polícia. Então é cumplicidade, que cumplicidade também é crime. Viajo a esse país há muitos e muitos anos e nunca vi barbárie como essa, afirmou. Desde o primeiro dia da caravana, em Bagé, Lula e seus apoiadores têm sido hostilizados por antipetistas. De forma geral, são poucas pessoas, organizadas em grupos com até 30 manifestantes, que têm feito as ações violentas. Em Bagé, diz o ex-presidente, caminhões e tratores de produtores rurais bloquearam a estrada para impedir o acesso à cidade. Os protestos continuaram em todas as cidades e tinha trator, caminhão, pau e pedra. Em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, houve 4 mulheres feridas. Em Chapecó, em Cruz Alta eles agrediram 4 mulheres, os fascistas, né? Sentaram a porrada lá nas mulheres. Em Chapecó tentaram impedir a entrada de Lula no hotel e depois houve uma tentativa de invasão ao local. Anteontem, em Francisco Beltrão, antipetistas bloquearam um dos acessos à cidade.
Com a escala de violência contra Lula, os organizadores da caravana estão preocupados com o encerramento das atividades nesta quarta-feira em Curitiba, no fim da tarde. Pela manhã, o pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro marcou um ato no aeroporto de São José dos Pinhais, próximo a Curitiba, que tem sido visto pelos petistas como provocação à caravana. Quer dizer, o Bolsonaro é o baderneiro. A mesma baderna e o crime que ele organizou no Exército, naquele mutirão, ele está fazendo agora. Trata-se também de um criminoso. Naquele tempo ele já foi preso no Exército, acabou sendo absolvido, sei lá que bosta lá que fizeram o Exército lá com ele, mas não foi suficiente. Esse criminoso acabou sendo solto e com o discurso moralista dele acabou ganhando para deputado e hoje vive nas tetas do governo, ele e a família dele há mais de 30 anos, mamando nas tetas do governo e falando mal das pessoas pobres que realmente precisam de dinheiro para sobreviver. Esse é Jair Bolsonaro. E ao que tudo indica, tem os eleitores dele, se ele não tiver ligação direta com isso, mas o ódio que ele planta na cabeça dos eleitores deles acaba fazendo com que essas pessoas saquem arma. Ora, afinal de contas, é Bolsonaro que afirma que tem que matar todo mundo, né? Que tem que armar todo mundo e tem que matar mesmo, que policial que não mata ninguém não pode ser chamado de policial. São palavras de Bolsonaro. Bom, agora vamos analisar os vídeos, pessoal. Primeiro, esse vídeo aqui, ó. Tem um camarada que está narrando, né, e eu até vou deixar aqui a narração dele, que é para que vocês ouçam, tá, o que está falando. Mas nesse momento você vê aqui que tem um trator fechando a rua, o motorista parou lá atrás, jogaram o tal dos miguelitos lá, furaram o pneu dos ônibus, tá, ao que tudo indica é justamente na cidade. Aqui ele não está falando qual é a cidade, mas ao que tudo indica foi esse fato aqui que eu achei nesse canal aqui, Star Trek Notícias, que também é um canal do YouTube de nazistas, né, de fascistas também, que estão apoiando esse tipo de coisa. Então vamos lá, vamos ver aqui o vídeo de 4 minutos para que vocês vejam o que aconteceu. Olha só. O ônibus está parado, é o ônibus do PT mesmo, olha lá. Ó. O ônibus verde nesse momento, não trancado, não deixando passar. A polícia rodoviária federal chega lá para tentar acalmar os manifestantes nesse momento, mas eles estão, olha lá, ó, acabando com o ônibus ali, metendo o ovo, e trancaram, o trator também trancou a BR-277, o motorista deu ré no ônibus, agora a Polícia Federal chegou ali para liberar a estrada. Nesse momento vai liberar o... Olha, nesse momento vocês estão vendo bem aqui nessa posição policiais que não fazem nada a essa tentativa de essa violência que o ônibus está sofrendo. Não é possível dizer que foi aqui que ele sofreu os tiros. Não sei se foi aqui. Mas, assim, aqui foi armada uma emboscada. Esse trator, ele estava na pista. Entendeu? Ele está aqui, ó, no meio da pista. Esse camarada aqui também é criminoso. Caso aqui nesse ponto também tenha acontecido alguma coisa, né, o tiro tenha acontecido aqui, paulada e tudo, esse motorista de trator aqui também é criminoso. E deve ser responsabilizado, é cúmplice, quem sabe, de uma quadrilha de bandidos. Seria interessante divulgar a foto dele aí no Facebook, mas vamos continuar vendo. Trancaram, o trator também trancou a BR-277, o motorista deu ré no ônibus, agora a Polícia Federal chegou ali para liberar a estrada. Nesse momento vai liberar, o ônibus vai passar aqui próximo a mim nesse momento. Tá vindo aí a informação que temos, que tá cheio do pessoal aí da caravana. A Polícia Federal mesmo assim, pedindo a passagem ali, mas o pessoal tá lá, ó, tacando ovos, tomate, limão, laranja, enfim. Olha lá, ó. E foguete, o ônibus da Catarinense, olha lá, olha. Rapaz, olha aí, ó. Vocês estão vendo aqui embaixo, aqui nesse momento eles pegam alguma coisa aqui embaixo. Suponho eu que sejam ovos, né, estragando alimentos aí. Suponho que sejam ovos. Aí eles pegam aqui embaixo para tacar no ônibus. Olha só, olha o que está acontecendo. Os manifestantes aqui em São Miguel, nesse momento, o ônibus da Catarinense, olha só, está sendo alvejado. E aqui vocês estão vendo um policial que não faz absolutamente nada. A gente vai contrastar essas imagens do policial não fazendo nada e sem segurança pública nenhum tipo de polícia, a não ser a Polícia Rodoviária Federal, imagino eu, não sei se eles poderiam reagir, mas aqui nós temos um linchamento público e a polícia sem fazer nada. Por ovos, tomate, limão, enfim, dá uma olhada. O ônibus passando nesse momento aqui, ó, dá uma olhada, olha só, quebrou o vidro do ônibus, motor, enfim, e nesse momento... Eu acho que não foi nesse momento, porque eu não sei, o outro ônibus também passou aqui,
né? E não é esse ônibus aqui com essa cor que sofreu o tiro. Vamos Passou aqui no trevo, a polícia rodoviária chegando. Se bem que eles falam que foram assim dois mesmo ônibus. ele No passou. vídeo lá a gente só viu. Passou o ônibus com destino a Foz do Iguaçu. Neste momento aqui, viu, meus amigos da imprensa de toda a região. Aqui vocês veem também a polícia, ela tenta conter os manifestantes, tipo assim, por favor, não faça isso, por favor, não faça isso. Vocês vão ver lá na frente que quando é inimigo deles, é diferente o tratamento, tá? Os professores foram tratados com base de cacete, e aqui não, eles estão tolerantes. Eles dizem, por favor, não faz isso, seja educado. É mais ou menos isso que eles estão fazendo com os manifestantes assassinos. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui o link para que vocês mesmos possam ver aí o que estava acontecendo. Aqui nessas outras imagens também tem pessoas que estão atirando ovos aqui durante o discurso de Lula ali na frente, e também a polícia deixou acontecer. Entendeu? Não tem problema, deixa acontecer, deixa rolar, né? E aqui o Lula também estava fazendo um discurso. E aqui chuva de ovos aqui por cima, vindo de apartamento lá de cima. Ele está esperando que a gente fique nervoso, suba lá e dê uma surra nele. A gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso. Eu espero que a polícia... Pronto, vocês viram o ovo caindo aqui em cima e vocês viram que é real. Eu vou mostrar para vocês uma seguinte situação. O governo do Paraná hoje é exercido pelo tirano Beto Richa, que é do PMDB, que é esse camarada aqui que tem denúncia de corrupção à vontade. Quer dizer, se você colocar aqui, né, isso que é interessante, se você colocar o Beto Richa, corrupção. Se você colocar Beto Richa é alvo de escândalo. Eu nem vou abrir porque não é material para esse vídeo. É só para a gente entender como essas pessoas são puramente fascistas. Eles não estão lutando contra a corrupção. Entendeu? Eles não são. Eles são fascistas, criminosos. Não tem nada a ver contra a corrupção. Porque o governador do estado deles é alvo de vários inquéritos de corrupção. Tanto o governador como o primo do governador, parente, gente que trabalha em todo canto. Esse governador do Paraná é um dos maiores corruptos que tem no Brasil inteiro. No entanto, a gente vê ele circulando livre, espontaneamente, sem problema nenhum nas ruas do Paraná, em todas essas ruas aí, e esses fascistas não fazem absolutamente nada. Trata-se aqui, minha gente, de crime de ódio. Não é revoltado, manifestado contra a corrupção, como lá na frente a gente vai ver os dois suspeitos falando, não, a gente só está se manifestando porque o Brasil está muito corrupto. Não tem nada a ver com isso. É crime de ódio que nós estamos vendo aqui. É crime de ódio, simplesmente fascistas. Aqui, vamos continuar então na análise, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, como a polícia do Beto Richa, não, vamos mostrar isso aqui lá na frente. Vamos continuar então a análise dessa notícia. O delegado crê em ao menos 2 envolvidos em tiros contra a caravana de Lula. Isso porque, ó, tá mostrando aqui, foram tiros dos dois lados do ônibus. Então, assim, no mesmo momento. Então, não teria como a mesma pessoa dar um tiro e depois correr para o outro lado e o ônibus andando e ele correr e dar um tiro do outro lado. Não. Foram 2 pessoas. Tá? Pelo menos 2 pessoas, já que foram 4 tiros. Segundo está falando no site aqui do Valor Econômico. Tá? Então, eles acreditam nisso. Bom, aqui eu vou manifestar um pouco da minha decepção, um pouco com o DCM também, não só o DCM, eu só peguei o DCM aqui, mas também a mídia da esquerda. Eles caíram na conversa da grande mídia, né? Ônibus de Lula é atingido por tiros no Paraná. Não, minha gente, isso aqui é muito mais perigoso, é muito mais trágico que isso. Quando você coloca assim essa notícia, deixa eu ver quem foi que publicou, postado em 27 de março, deixa eu ver se tem autoria aqui, né, poderia falar até diretamente para a própria pessoa,
Tem algumas imagens do tal do Miguelito aqui no pneu dos ônibus, né, que furou o pneu aqui. Tentaram matar o Lula, entendeu? E aqui é o seguinte, ônibus, a informação foi dada pelo Brasil de Fato. Não tem nada disso não, minha gente. Isso aqui é tentativa de assassinato, emboscada, crime premeditado. Toda a configuração que você está vendo aqui é de crime premeditado. Tem que ser tratado dessa forma. Não pode fazer como a grande mídia está dizendo, ah, a caravana de Lula foi alvo de tiro. Como foi? Não, ele passou, bateu num galho de uma árvore, aí tinha uma arma pendurada na árvore e acabou atirando e um dos tiros pegou no ônibus. Parece assim que não tem autor, não tem crime, não tem nada. Isso aqui é crime premeditado. Os advogados de Lula, espero que estejam me escutando, né, o pessoal do PT, estamos falando de criminosos. Não pode ter tolerância com esse tipo de pessoas, são criminosos. E o motivo do crime é que é mais surpreendente, é crime de ódio, tentativa de assassinato. Crime premeditado, motivado por crime de ódio. É a mesma, quem sabe a mesma situação que matou Marielle, se bem que a Marielle tem sintomas ali que ela lutava contra a milícia e parece que a milícia matou ela. Aqui não. É mais banal ainda o motivo do crime. Eu não sou advogado, eu não sei como seria a aplicação da lei, mas assim, você fazer uma emboscada, tentativa de homicídio com crime premeditado por motivo, digamos, banal, eu não sei qual é a pena que se aplica nisso. Talvez você que seja advogado possa me ajudar, mas eu acho isso muito grave. Muito grave, ainda mais para um país como o Brasil, que tem como característica a sua pluralidade. Diferentes tipos de pessoas, opiniões, fatos, etnias, e isso sempre foi uma característica positiva do Brasil. Só que agora a gente tem grupos de criminosos, né, e seria interessante investigar e apurar quem foram esses criminosos bandidos que tentaram assassinar o Lula. Eles não tentaram atingir outra pessoa, não. Aqueles tiros foram direcionados ao Lula, a gente sabe disso. A caravana é do Lula, os tiros foram direcionados ao Lula, não foi a Gleisi Hoffmann, nem os jornalistas, nem ninguém, foram direcionados ao Lula. É preciso entender e tratar a situação grave como ela é. Na notícia, na grande mídia brasileira, todos estão tratando assim, ó, ônibus da caravana de Lula são atingidos por tiros, né? E exatamente isso que eu estou criticando aqui no DCM, e eu deixo bem claro, eu estou criticando aqui o DCM por causa dessa repetição dessa notícia, inclusive devido a essas coisas, e eu espero que o DCM me entenda a minha crítica construtiva, é que uma parte aí, lembrando daquele caso também lá do Expresso, Duplo Expresso, né, que chama de, como é que chama? Globo, sei lá, repetidores da grande mídia, como se fosse assim, entendeu? Não é capaz de fazer uma notícia com coisa própria. Será que isso é só a pressa de publicar alguma coisa? Acaba que nessa pressa fazem um trabalho mal feito e que depois vira alvo, por exemplo, de críticas como a que eu estou fazendo agora, e eu espero que me entendam, a crítica construtiva. Afinal de contas, nós estamos do mesmo lado, o DCM, Notícias Comentadas, Duplo Expresso, nós estamos todos do mesmo lado. Só que, minha gente, é preciso ter um pouco mais de criatividade, ou sei lá, é preciso entender o que aconteceu aqui de fato. Não podemos ficar repetindo a Globo, porque acaba que a gente mesmo acaba sendo manipulado por essas notícias aqui, ó. Tá? Eu posso dizer, a DCM, será que foi manipulada também? Sofreu processo de manipulação? Então, peço desculpas aí aos amigos aí do DCM, mas fica aqui a crítica construtiva também ao site do DCM. Ônibus da caravana de Lula do Paraná são atingidos por tiros, né? Assim que o Bonner fala, e na verdade não tem nada disso, foi uma emboscada, crime premeditado, tentativa de homicídio por motivo banal. É assim que o Jornal Nacional deveria falar sobre essa notícia. Mas o que esperar da grande mídia brasileira que promoveu o golpe? Na verdade, minha gente, a gente não pode esperar nada. É hora que o PT, o PSOL, todo esse povo entenda que é preciso criar uma mídia alternativa, um canal forte de mídia, sabe, que vá fazer notícias também do outro lado. Até quando a gente vai ficar aqui reclamando da grande mídia brasileira, que é golpista?
sendo golpista, você vai esperar o quê deles? Que eles, através das nossas críticas, que eles vão mudar? Eles não vão mudar, é a natureza deles. É a natureza do William Bonner ser golpista. É a natureza deles, eles não vão mudar. Quem tem que mudar somos nós. O nosso comportamento tem que mudar. A gente tem que criar uma mídia tão boa quanto a deles, para poder fazer frente. E se a gente não fizer isso agora, enquanto o Lula está lutando aí pelas eleições, provavelmente não vai fazer mais, porque o fascismo está tomando conta do Brasil, ao menos dá essa impressão, quando a gente vê esse tipo de notícia, né? Aí você fala que, apesar, né, a minha crítica aqui à grande mídia, novamente, apesar deles divulgarem essa notícia, eu dei uma olhada aqui no site do Valor Econômico, que está aqui noticiando, essa situação aconteceu há algumas horas atrás, essa tentativa de assassinato ao Lula, tá? Ela está aqui, olha, publicada, deixa eu ver se tem um horário, às 20h53. Então aconteceu algumas horas atrás. Normalmente, se fosse o Bolsonaro, sei lá, ou qualquer outro aí, deles, o Dória, alguém assim, sairia na capa da notícia deles. No entanto, aqui não, aqui sai na primeira página, mas uma notícia assim, sem foto, sem nada. Eles acharam mais importante falar, por exemplo, Ibovespa volta aos 83 mil pontos com piora no exterior e cautela global. Quer dizer, essa notícia é mais importante do que essa tentativa de assassinato com crime premeditado aqui ao Lula. E também a notícia aqui do MDB confirma a filiação de Meirelles no dia 3 de abril. Quer dizer, isso aqui é mais importante do que essa notícia. Aí você vai falar, não, o Valor Econômico fala de economia, por isso essa primeira... Sim, mas e esse daqui? Isso aqui também é economia? E aí quando a gente parte para a Globo, é a mesma coisa, tá? A gente vê aqui no site principal da Globo, agora... O ministro Edson Fachin relata ameaças e se diz preocupado com a segurança. Bom, o ministro do STF, Edson Fachin, está sofrendo ameaças e está preocupado com a segurança. Claro, isso daí é lógico, tem que sofrer, né? Tem que ficar preocupado mesmo. Mas é que o Lula sofreu ameaça de assassinato. E a notícia está aqui embaixo. Desse jeito aqui, ó, ônibus da caravana de Lula no Paraná são atingidos por tiro. Parece assim que tinha os tiros ali andando e o ônibus passou no meio sem querer e acabou acertando foi atingido por tiro. Quem foi? Foi assassino? Não, não foi nada não. Nada grave. É essa impressão que dá a mídia manipuladora da Globo. Mas eles são profissionais disso, minha gente. É preciso entender. Eles são profissionais. Não adianta nem se zangar muito com a Globo. A gente tem que tomar atitude de fazer alguma coisa contra isso, porque eles são golpistas, eles têm uma concessão pública para fazer televisão e tudo mais, e isso sim pode ser questionado. Mas esperar que um golpista mude a sua essência, que um fascista mude a sua essência, é complicado. É mais fácil colocar eles na prisão, acusá-los por crimes, mas aí tem que ser inteligente, porque eles são muito inteligentes. Eles sabem, são profissionais da comunicação, tá? E estão interligados no sistema de justiça brasileiro. Bom, aqui o RBA já é um pouco mais agressivo e merece aqui os parabéns. A Rede Brasil Atual divulga aqui que bandidos disparam tiros contra ônibus da caravana. Querem matar Lula, diz Glaze. Assim que deve ser tratado. Foram bandidos. Tá? Aqui a outra notícia. O Alckmin fala que o PT colhe o que planta, diz Alckmin sobre ataque a tiros à caravana. Imagina... né, quando o Serra levou aquela bolinha lá de papel, que eles falaram que foi não sei quem, que tentou matar o Serra, não sei o que, tacaram uma bolinha de papel nele, na cabeça dele lá. Né, aí eles fazem, que são vítimas disso, e aí eles fazem todo o mimimi que eles acusam as outras pessoas de ter, o tal do mimimi. Quando na verdade, né, ele menospreza isso. Se o PT colhe o que planta, né, como deveriam ser tratados então os corruptos do PSDB, que historicamente são absolvidos pela justiça e que promovem o roubo. Né? O Alckmin ele fala aqui do seguinte, acho que eles estão colhendo o que plantaram, disse o Tucano, antes de assistir, será? Alckmin que revisa lá, tarará. Ele fala que é porque o PT falava abertamente sobre as diferenças de classe. Ora, mas esse povo do PSDB, eles ignoram que existe racismo no Brasil. Até mesmo a grande mídia, né, quando, por exemplo, aquela jornalista da Globo, que é negra, sofreu ataque de racistas. Né? Existe racismo no Brasil, só que o PSDB e os outros partidos de direita são covardes. São covardes e não falam sobre o assunto.
dando a impressão que não existe isso, que é conversa de gente que inventou. O PT e alguns partidos de esquerda tratam a questão como ela deve ser tratada. É preciso colocar isso em pauta e tomar providências. E o PSDB ignora isso. Né? Ignora. Para eles é interessante, porque quando eles roubam de todo mundo, independente do idealismo partidário. Eles roubam de todo mundo. Então, dessa forma, digamos assim, são até democráticos, eles roubam de todo mundo. Né? Mas é isso que acontece. Aqui no site do Pragmatismo, a gente vai começar a falar então sobre os responsáveis, ou melhor dizendo, os irresponsáveis por esse crime que aconteceu aí no Paraná. E vamos falar primeiro da senadora Ana Amélia, do PP. Olha, minha gente, o PP é um dos partidos mais envolvidos em corrupção da história do Brasil. Se você pegar e colocar aqui, olha, partidos, corrupção, Brasil. Dossiê do Movimento de Combate à Corrupção, você vai ver aqui esse dossiê. E em algum lugar você vai ver aqui, olha, por partido. Partido Progressista, aqui está em quarto. Né? Mas tem outras planilhas, outras coisas que eles aparecem em primeiro. Tá? Então, o Democratas em primeiro, depois o PMDB, o PSDB e vem o PP em quarto. Tá? Mais envolvidos em corrupção. Se você ver outros gráficos aqui, vamos ver aqui. Que aparece PSDB campeão nacional, PSDB campeão nacional de barrados na lei da ficha limpa. Depois você vai ver outros que falam que é o Democratas. Depois você vai ver outros que falam, deixa eu ver aqui, vamos ver. Partido PMDB, o PSDB, o PP. São esses três, né, e o Democratas. O DEM, PMDB, PSDB e o PP. Ora, justamente os partidos que governam aí a região sul do Brasil. E aí eu repito aquele negócio que eu falei para vocês. Se os fascistas, canalhas, bandidos realmente estivessem contra a corrupção, eles protestariam e não elegeriam mais os bandidos desses partidos. Mas não, minha gente, é crime de ódio. É crime de ódio que eu, Morfeu, estou denunciando aqui para que você entenda. Puramente lógica, sem me exaltar, sem nada. Eu estou até tentando... Outro dia eu estava conversando com o Oráculo e o Oráculo até comentou, olha, Morfeu, você está se exaltando muito, tenha cuidado e tal. Eu disse, rapaz, é mesmo. Vamos tratar a questão como ela tem que ser tratada, de uma maneira bem tranquila, né? Racional, que é isso que a gente precisa fazer. Inclusive, eu aconselho nossos amigos aí de outros canais a tratar a questão de modo racional. Tratar como tem que ser tratada. Não entrar na onda deles e acabar ficando zangado. Pois bem, a senadora Ana Amélia, que pertence a um dos maiores partidos corruptos do Brasil, um dos partidos que mais parece uma quadrilha, de fato, você vê o PP envolvido em vários processos de corrupção em todo o Brasil, ela incitou a violência, inclusive o vídeo está aqui embaixo, né? Incitou a violência, que é assim para tacar pau, tacar não sei o quê, e não deixar a caravana do Lula passar na região sul, que é a região dela, e que os gaúchos são isso, que os gaúchos são aquilo. Ela esquece que também o Lula também ganhou no Rio Grande do Sul e ganhou também nos estados do Sul. É o povo da região sul, o povo de fato, eles sabem quem vão votar. Tratamos aqui simplesmente da elite fascista da região sul do Brasil, que é criminosa e que está sendo incentivada pela senadora Ana Amélia, que acaba sendo criminosa também ao se tornar cúmplice desses atos. E todos aqueles que apoiam esse tipo de ato acabam se tornando cúmplices. A senadora, como é comum dos fascistas, também é covarde. Aqui nessa notícia ela está negando a incitação à violência. Tá? Ela disse aqui, explicou na segunda-feira em plenário que jamais quis incitar a violência. Mas só que ela incitou a violência. Está aqui no vídeo. Está bem aqui, você vai ver. Ó. Levando um condenado para dizer que, e se queixar da levantar, atirar ovo, levantar o relho, levantar o rebenque, para mostrar onde está o Rio Grande, onde estão os gaúchos. Então, aqui você vê, eu vou até recarregar essa página, porque às vezes o YouTube aqui ele não mostra a imagem. Você tem que ver ela falando, é ela mesma que está falando, não sou eu que estou falando não. Né? Então você vai ver aqui, ó. Levantar o relho, levantar o rebenque, dar ovo.
Vou voltar essa parte aqui, vamos dar o tratamento que ele tem que merecer, né? Que é a tela cheia aqui. Vamos lá, senadora, vai lá. Atirar ovo, levantar o relho, atirar ovo, levantar o relho, levantar o rebenque, para mostrar onde está o Rio Grande, onde estão os gaúchos. Pronto, então você vê aqui que aqui o canal Notícias Comentadas, eu estou chamando a senadora de mentirosa, caso ela tenha falado aqui. Vamos pegar essa frase só para esclarecer logo isso. Caso ela tenha falado, vamos ver se ela falou. Vou procurar aqui na mídia, vou colocar aqui, né, Ana nega incitação à violência. Bom, realmente aqui no site do Senado está dizendo que ela nega incitação à violência em discurso em convenção do PP. A senadora explicou em plenário que jamais quis incitar a violência quando, ao se referir à caravana do... Tarará. No discurso pronunciou a frase atirar ovo, tarará. Vamos ver o que ela diz aqui. Se isso aqui é um vídeo, sei lá o que é isso. Bom, mas eu estou dizendo que a senadora é uma mentirosa, descarada e apoiadora de fascista e cúmplice de criminosos. Porque ela sim apoiou e ela incitou sim a violência, né, contra a caravana de Lula. Só que, como eu estava dizendo a vocês, como é comum de fascistas, eles só são corajosos, é típico também de nazista. Nazista tem esse comportamento, né? Esses grupos de extrema direita, eles têm esse comportamento, eles se sentem fortes quando estão entre eles. E aqui a senadora estava numa convenção ali do partido dela, aí ela se sente forte, aí ela mata todo mundo e atira e fala e não sei o que, entendeu? Quando sai dali, aí sai covarde falando fino, não falei não, foi sem querer, desculpa, não sei o que. Desculpa não, eles não pedem desculpa, são covardes demais para isso, né? E a senadora Ana Amélia pertence ao grupo dos cúmplices que apoiam esse tipo de violência. Então, assim, eu acho, na minha opinião, e aqui aos advogados de Lula, que a senadora também merecia um processo por incitação à violência, essa violência que acabou ocasionando em crime premeditado, com tentativa de assassinato e uma emboscada à caravana de Lula. Eu acho que a Ana Amélia e todo e qualquer outro político ou pessoa que apoia esse tipo de coisa deve ser, principalmente líderes, políticos brasileiros, devem ser processados e acusados de cumplicidade com o crime. Essa é a minha opinião, mas não sou advogado. Agora a gente vai dar uma olhada aqui no Beto Richa, que é o governador do estado do Paraná, um dos maiores corruptos da história do Brasil, né, que inclusive foi responsabilizado, segundo o site Fórum, né, no dia 30 de junho de 2015, o Ministério Público do Paraná responsabilizou Beto Richa pelo massacre dos professores em Curitiba. Vocês lembram que eu falei a vocês que houve um massacre, os professores foram protestar pelos direitos dele. E o massacre é isso aqui, ó. Bombas e tiro, gás lacrimogêneo contra professores. Está tudo aqui nesse vídeo. É assim que eles tratam. Então, quando eles querem atingir o inimigo, aí eles fazem isso aí. Só que na caravana de Lula eles não fizeram isso. Os professores desarmados, gritando lá, sem violência e o fogo comendo. Por isso que falam massacre dos professores. Quem organizou isso foi o bandido criminoso também, né, que foi responsável por isso tudo aí. Bom, quem é o chefe da polícia? Pronto, vou deixar o vídeo aqui para que vocês possam ver, né, isso daí também, na minha opinião, isso daí foi crime do governador contra os professores do estado. Não é contra bandido não, minha gente, é contra os professores. Né? E aí você pensa naquele negócio lá que o Bolsonaro fala, bandido bom, bandido morto, tem que armar todo mundo e não sei o quê. Bom, o problema é quando eles identificam os bandidos que são contra as opiniões dele. Aí eles saem armados para matar essas pessoas. E com isso a gente chega à parte final desse vídeo, que acabou ficando um pouco longo, mas eu não poderia tratar essa questão tão rapidamente assim, né? O jornal Brasil 247, o site Brasil 247, publica aqui no dia 25 de março de 2018, lembrando que hoje é 28 de março, agressores da caravana são eleitores de Bolsonaro. 2 dos participantes das covardes agressões à caravana do ex-presidente Lula foram identificados. Trata-se de Rafael Link e Luiz Henrique
Crestani. A dupla é de Palma-Sola e liderou o ataque, a caravana. 2 do Tarará, no Brasil, Tarará liderou o ataque à caravana. Nesse presidente, Então aqui ele fala, está condenando o ataque e tudo mais. Essa notícia deu o que falar, porque a partir dela, ao que tudo indica, né, aí você vai entender essa outra notícia aqui que foi publicada nesse site aqui, que eu não... Né, o Ceilândia em Alerta, eu não conheço esse site, não sei quem é a pessoa, né, só que ele fala uma história que depois é confirmada até mesmo no Facebook dessas pessoas aqui, esses 2 rapazes aqui, que estão segurando essa faixa, Lula, seu não sei o que, é de apertar salame. Quer dizer, no mínimo eles estão mostrando aqui, né? Não, é agressão gratuita. E aí, a agressão gratuita, ela é baseada em quê? Em ódio, em preconceito. Porque é gratuita a agressão, entendeu? Eles não estão acusando o Lula aqui de corrupção ou nada. Não, é só uma agressão gratuita. E aqui no site desse senhor aqui, acho eu, ele diz o seguinte... Né, pega a foto de lá do Brasil 247. Eles são Rafael Leonardo Link e José Link, da milícia de Bolsonaro em Palma-Sola, Santa Catarina, e Luiz Henrique Crestani, filiado ao PP. Lembra que eu dei uma ênfase ao PT? Por causa disso aqui, ó. O partido da senadora que está estimulando a violência, né? E os seus filiados, seguindo a orientação dela, partiram para a agressão, então, ao ônibus. Então parece que o PP e quem sabe os outros partidos estão fazendo essas reuniões internas para estimular os seus filiados a fazerem essa agressão. Os partidos deveriam ser responsabilizados, caso isso aqui seja verdade. Tá? Como uma fonte aqui, eu não sei direito, mas o Paulo Pimenta, vamos ler esse parágrafo aí para você entender. Ó. A partir do rastreamento das páginas do Facebook e reconhecimento das vítimas, o deputado Paulo Pimenta e sua equipe identificaram e entregaram à Polícia Militar autores do atentado contra o ônibus que levava o ex-presidente Lula e sua caravana a São Miguel do Oeste. Numa emboscada, assistia aos risos da Polícia Militar, eles quebraram o vidro e o para-brisas da frente com o veículo em velocidade utilizando pedras e paus. Só não provocaram um grave acidente por habilidade do motorista que parou o ônibus na hora. Rafael Leonardo Link e José Link, ao que tudo indica são parentes, ambos da milícia de Bolsonaro em Palma-Sola e Luiz Henrique Crestani, filiados ao PP de Palma-Sola, ruralista e empresário do grupo Crestani, puro empresarial que aglomera o Hospital de Palma-Sola, empresas agrícolas, Fitoplast do Brasil, fazenda não sei o que, show agrícola, loteamento, não sei o que. Aí tem um site aqui. Defensores do candidato e pessoas preocupadas com a defesa de Lula estão compartilhando as páginas de líderes de gangue neofascista no Facebook promovendo o boicote dessas empresas. Então, assim, aqui também não está dizendo que foram eles os autores quer dizer, aqui está dizendo autores do atentado, né? E aqui dentro do contexto eu não vi isso. Eu não sei exatamente de que o Paulo Pimenta acusou os 2 rapazes aí que estão aparecendo nessa foto. Mas aqui não está falando também que eles são autores do atentado. Eu dei uma procurada no Facebook e achei o perfil do Rafael Link. E aí, antes de divulgar aqui o perfil, lembrando que o Facebook é uma coisa aberta, se você publica, inclusive essa parte aqui, o próprio Rafael Link, que não acrescentado aqui na minha lista de amigos, não está, né? Então essa parte aqui é que ele deixa aberto. E ele colocou aqui, ó, não somos bandidos, somos manifestantes. A declaração é dos palma-solenses Luiz Henrique Crestani e Leonardo Link em defesa da acusação do deputado Paulo Pimenta, que ao lado do ex-presidente Lula os chamou de bandidos. No final da tarde, o deputado Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara, leu e discursou para dezenas de correligionários que haviam registrado o boletim de ocorrência contra organizadores da ação criminosa, que os bandidos haviam sido identificados, lendo o nome de Paulo Pimenta, Luiz Henrique para lá. Ele leu o nome, né? Ao que tudo indica. Aqui está uma notícia e ele colocou. Aqui tem o comentário de uma série de pessoas apoiando esses 2 aí filhotes de fascismo, né? Porque no mínimo a gente pode dizer que são filhotes de fascismo. E aqui eu vou explicar ao Rafael, que talvez vai escutar a gente, e também ao outro, que eu não sei como é o nome, Leonardo, é que assim, olha, o fascismo, ele passa a ser crime quando você não tolera a opinião, tá? Numa democracia, sabe o que é democracia, Rafael e Leonardo? É quando você tem divergência de opinião. E aí senta todo mundo democraticamente, sem agredir ao outro, sem
promover cartazes de xingamento, como o que está mostrando aqui nessas fotos, que eu não tenho certeza se são vocês, tá? Aqui tá esses 2 cartazes, né? Ao que tudo indica é muito parecido de fato aqui, né? Eu não sei se esse aqui é o Rafael, o outro é Leonardo, não sei quem é quem, mas assim, muito parecido com os dois, sendo que esse outro aqui tá de barba, enfim. Então, como eles mesmos colocaram aqui, que eles, né, tadinho de mim, não sei o que, com certeza, e queria pedir desculpa em praça pública também, tá querendo pedir desculpa. Imagina, se o Lula está sendo condenado por um apartamento que não é dele, imagina o Rafael agora dizer que quer pedir desculpa em praça pública também. É no mínimo imbecil, né? Você está agredindo uma pessoa, o Rafael está agredindo uma pessoa a qual não há provas contra ele e depois se vitimiza, mimimi, parece uma mocinha, uma criancinha, querendo também pedir desculpa em praça pública. Ora, Rafael, é no mínimo louco. Então dá para ver que você tem alguma delinquência, sei lá, alguma coisa na cabeça que evita que você possa raciocinar ainda utilizando os sensores normais de inteligência, né? No mínimo a gente pode dizer assim. Como é que você agride uma pessoa por puro ódio e depois espera um pedido de desculpa em praça pública contra uma acusação do qual você foi fotografado fazendo e praticando com provas cabais, digamos assim? É no mínimo insensato, mas também é irresponsável e com fortes temperos de fascismo e nazismo que aí temperam essas manifestações contra Lula. Ainda digo mais, Rafael e Leonardo, se vocês participaram desses eventos e foram eventos classificados como fascistas, vocês acabam também sendo cúmplices. Cúmplices e apoiadores de atos fascistas. Portanto, podem ser enquadrados criminalmente também nesse processo. A gente sabe que a polícia de vocês protegeu, de certa forma, né? Tratou vocês com muito carinho. E a gente vê que nem sempre é assim. Se for trabalhador lutar pelo próprio direito dele, leva paulada do governo de vocês. Acontece que vocês, sei lá, são empresários, são os protegidos, não sei direito quem são vocês, mas vocês estão livres desses cacetes e talvez por isso vocês se confiem em fazer esse tipo de manifestação, caso tenha sido vocês mesmos, caso sejam vocês mesmos que estejam nessa foto. Olhando aqui no perfil dele, aqui em fotos, não foi possível identificar essas fotos aí, né? Inclusive, não tem nenhuma outra foto aqui, tem ele andando de avião, pegando jacaré no Pantanal, aqui de barba, tirando aqui, viajando. Então é alguém que tem recursos, né? Viajando aqui, curtindo a vida doidado, né? Bom, e eu não tenho absolutamente nada contra ele ter recursos, é um direito dele, ele faz o que quiser da vida dele. Arquivo de dispositivos móveis, foto da linha do tempo. Vamos ver aqui essas fotos da linha do tempo. E aqui não tem... Deixa eu ver aqui, arquivo de dispositivos móveis, não sei o que. Aqui também não tem nada dessa caravana onde ele estaria participando da caravana. Só tem foto aqui dele curtindo a vida e, como eu repito, é um direito dele. Só que a única coisa que me chamou a atenção aqui, por isso que eu estou mostrando o perfil dele, é que ele mesmo compartilhou a publicação desse jornal Sentinela do Oeste. Ou seja, está confirmando que parece que é ele mesmo que está aqui, ó, Luiz Henrique Crestani. Marcou aqui também o Luiz Henrique. Posso até abrir aqui esse outro link aqui do Luiz Henrique para ver o que é. Acabou identificando o outro aqui, ó. Se não aguenta, porque veio. Acaba não, cada coisa tem seu tempo. E aqui o que? Fibroplast, que é aquela empresa lá que foi citada. Boa família e ótima índole. Pai de família exemplar, Deus dá a resposta a quem te acusa. O tempo é o maior juiz. O outro aqui, Rigote, também. Então, ao que tudo indica, também está sendo acusado. Crime é um ex-presidente da República, Lula, condenado e acusado por um dos maiores esquemas de corrupção do planeta, fazer campanha antecipada em palanques pelo Brasil, afora usando mais de 150 policiais, me chamar de bandido histórico. Crime é um ex-deputado, agora tá lá. Bom, mas é crime também fascismo, tá, Luiz Henrique? Esse tipo de comportamento, eu sei que você está cego pelo ódio e não consegue enxergar, mas fascismo, nazismo também é crime. Ele também compartilhou essa foto aqui. Se a gente der uma olhada aqui no perfil deles, a gente vê também foto de pessoas com carros bons, né? Família boa, ele está expondo aqui a família dele. Não sou eu que faço isso, são eles mesmos. Se você bota foto no Facebook, tem que partir do princípio que as pessoas vão olhar, né, e vão pegar suas fotos também. Então o que está aberto a gente consegue ver.
não se trata de perseguição, é vacilo de vocês mesmo, de deixar essas fotos abertas assim. Pois bem, pessoal, é isso aí. Quem sabe vocês possam colocar opinião, já que esse povo gosta de lutar contra a corrupção, no entanto, no governo do estado dele, o PSDB é um dos governos mais corruptos aí do Brasil inteiro, né? E o sulista não pode de maneira alguma falar que o nordestino, que o nortista, que sei lá quem não sabe eleger, porque eles também colocaram no poder, quem sabe com o apoio dessas empresas, quem sabe, né, quadrilhas de partidos corruptos, que, como tem se provado, têm sido responsabilizados aí no estado do Paraná. Portanto, repito aqui ao Rafael e ao Leonardo, que o crime de vocês é gratuito, o ódio de vocês é gratuito, vocês nunca foram contra a corrupção. O que vocês são é manipulados por uma grande mídia e acabam se tornando patos, imbecis do sistema, ao protestar contra Lula. O que vocês não percebem é que vocês são tão vítimas desse sistema quanto todo o povo brasileiro. Vocês acabam colaborando para a multiplicação desse sistema fascista que existe hoje no Brasil. Vocês dois, sim, também são irresponsáveis pelo esse crime de ódio que está se espalhando pelo Brasil. Tá? E com isso, meus caros ouvintes aqui do canal Notícias Comentadas, eu vou encerrando esse vídeo que, como eu disse a vocês, acabou ficando um pouco longo. Eu não queria que ficasse tão longo, mas era preciso tratar essa questão de uma maneira mais completa, fazendo as devidas críticas construtivas a todas as pessoas, mas também responsabilizando os irresponsáveis por esse tipo de crime. Eu acho que o Brasil não tolera, não pode, um país como o Brasil, que é composto pela mistura, pela etnia, pela variação de etnia, sofrer esse tipo de preconceito estimulado por qualquer tipo de gente que seja. Nem do Sul contra o Nordeste, nem do Nordeste contra o Sul, nada disso. Não é válido, não há justificativa para crimes de ódio, que é isso que a gente está vendo aqui. Espero que você compartilhe esse vídeo também em todas as redes sociais. A gente não conta com os recursos que esses canais contam. Estava ontem falando também com outro amigo nosso do canal também, que a gente não tem esses recursos, a gente tem que lutar com forças próprias e analisar de maneira calma, tranquila, porque esse ano é ano de eleição. E o único recurso que a gente tem é esse. A gente tem visto outros colegas sofrerem represárias aí do Google, YouTube, Facebook e tudo mais. Enfim, a gente tem que entender em que sistema a gente está jogando. A gente está utilizando ferramentas do sistema para mostrar a nossa ideia. É claro que a gente vai ser combatido, tá certo? Então é isso, minha gente. Um grande abraço a vocês. Tudo de bom. Que Deus abençoe a todos vocês de todas as cores, de todas as raças, credos, etnias, crenças e todos vocês, e que a gente volte a ter orgulho do povo brasileiro em si e acabe com esses crimes de ódio. Um grande abraço e até a próxima notícia. Até lá.